Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dinheiro em Foco. Eu sou Daniel Fung e no vídeo de hoje vamos entender melhor como o conflito entre Rússia e Ucrânia pode afetar o mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal ativando o sininho das notificações. Também peço o seu like no vídeo para que ele ganhe mais relevância e chegue a mais pessoas aqui no YouTube. E também comente aqui abaixo o que você espera para o mercado de fundos imobiliários no Brasil nos próximos meses, com ou sem o conflito armado que vem acontecendo atualmente entre Rússia e Ucrânia. Então, primeiramente, gostaria de deixar aqui minha solidariedade, principalmente às pessoas que têm familiares, sejam russos, sejam ucranianos, porque no fim das contas não é uma guerra entre nações, mas é uma guerra entre um presidente contra uma nação. Isso para mim fica muito claro. Então aqui eu deixo meus sentimentos e minhas rezas para todo mundo que tem familiares diretos ou indiretamente envolvidos nesse conflito, que é muito triste para a história da humanidade, é mais uma mancha na história da humanidade. Mas como não temos possibilidades de mudar essa realidade, o que nós temos que fazer neste caso é entender o que está acontecendo e tentar trabalhar da melhor forma possível, seja para proteger o nosso patrimônio, ou seja para oferir crescimento no nosso patrimônio. Então é isso que eu vim trazer neste vídeo, um pouco da minha visão sobre o que está acontecendo e tentar orientar de alguma forma, não recomendar neste vídeo, o que você pode fazer enquanto investidor, principalmente de longo prazo. Algo que ficou claro para todo mundo é que nós vamos passar por um período mais prolongado de inflação global. Então, se a crise da Covid, vamos chamar assim, nos últimos 2 anos quebrou boa parte da cadeia produtiva e nós vemos aí diversos países batendo recordes de inflação que não se via há muitos anos, há 30, 40 anos, e a recuperação aos poucos chegando, esse período de recuperação ele vai demorar um pouco mais. Isto porque quando países entram em conflito, ainda mais 2 países que têm uma importância significativa na exportação de commodities, obviamente você tem uma dificuldade, não uma quebra total, como aconteceu com a Covid, mas uma queda parcial, uma quebra parcial no processo de produção. Entrando nos principais itens aqui que Ucrânia e Rússia produzem e exportam, nós poderíamos falar dos fertilizantes, alumínio e petróleo. Então os 2 países estão diretamente envolvidos com essas 3 commodities. Rússia muito mais petróleo e fertilizantes, a Ucrânia alumínio e fertilizante também, embora bem menor. E isto vai afetando países que dependem destes materiais e destes fornecedores para seguir com a sua produção. Falando já especificamente do Brasil, em quais pontos o Brasil poderia ser afetado neste conflito? Primeiro, na área de fertilizantes. O Brasil é um importante consumidor de fertilizantes russos, principalmente, e uma queda nessa oferta de fertilizantes para o Brasil poderia primeiramente deixar o fertilizante mais caro, porque o Brasil teria que correr a outros produtores para comprar este insumo. Então isso poderia afetar o preço pago pelo produto, que vai se refletir no preço da produção dos alimentos. Num segundo ponto, caso o Brasil não consiga comprar a mesma quantidade de fertilizantes do que comprava da Rússia, por exemplo, vai ter uma queda provavelmente de produção, porque talvez não dê conta de produzir o quanto produziria sem aquele material. Então nós teríamos menos produto disponível no mercado, ou seja, menos oferta, com uma demanda igual, provavelmente nós teríamos aumento de preço. Provavelmente não, com certeza, porque a lei da demanda e oferta deixa isso bem claro para nós, ao menos que alguém segure o preço por algum lado, faça controle de preços, o que não é o que nós queremos. Mas em condições normais teria aumento de preço, porque nós teríamos menos oferta e talvez maior custo de produção. E, como eu disse, a Rússia também é importante exportador de petróleo. Com esse conflito, o petróleo bruto, o barril do Brent, do petróleo Brent já está subindo,
chegando ali na casa dos 113 dólares mais ou menos. Então isso aumenta o custo do combustível, que vai aumentar o custo do frete, que vai aumentar o custo do alimento também. Então percebam que nós já temos aqui dentro de uma cadeia produtiva de alimentos uma condição muito favorável para aumento de preços e aí com isso aumento da inflação diretamente falando do Brasil. E isso vai se refletir em outros países também ao redor do mundo. Então, se antes nós tínhamos um cenário previsto de inflação, não vou me lembrar qual o número exato, mas suponhamos que seja 6%, talvez nós estejamos já falando de 7%, 8%, porque nós não sabemos quanto tempo esse conflito vai durar, essa é a grande incógnita, nós não sabemos quais são as proporções que ele pode tomar, se vai ficar somente entre Rússia e Ucrânia. Então tudo isso vai causando incertezas e as certezas que nós temos é que a inflação provavelmente vai subir, porque nós estamos tendo interrupção de fornecimentos, ou provavelmente teremos interrupção de fornecimento nessas commodities, porque eu estou citando apenas duas aqui. A Rússia é a maior produtora de trigo do mundo, também pode afetar algumas cadeias produtivas que dependem do trigo russo. E outros commodities, alumínio, pode afetar o preço de bebidas enlatadas em alumínio. Então percebam que isso vai tomando proporções cada vez maiores, só falando de commodities. Se a guerra ampliar para outros países, isso vai afetar outras cadeias de produção e vem mais inflação. E aí já entrando no mercado de fundos imobiliários, percebam que quando eu falo de combustível aumentando, então isso pode afetar passagem aérea, transporte, fretes, seja e-commerce, seja alimentos, os alimentos propriamente ditos, tudo isso que compõem os índices inflacionários de IPCA e GPM poderão subir, o que reflete lá na frente em aumento no contrato dos aluguéis que os fundos imobiliários possuem com seus inquilinos. Muitos deles são reajustados por IPCA ou IGPM. Essa proporção mudou um pouco a balança por causa de 2020, quando o IGPM teve uma disparada cavalar. Então muitos contratos foram trazidos para o IPCA, porém o IPCA também não vem se comportando muito bem ultimamente e com este conflito há um sério risco do IPCA subir ainda mais. Então, seja por valor de aluguel, seja por reajuste ou revisão de valor patrimonial, principalmente de fundos de tijolo, o IPCA, a inflação vai começar a afetar diretamente estes preços. E numa segunda etapa, que pode acontecer também, que seria um evento muito ruim, é a estagflação. Já começa-se a falar de estagflação. O que é estagflação? É quando a inflação continua subindo e a economia não. A economia, os fatores macroeconômicos seguem numa linha reta. Então esse seria um dos piores cenários para a nossa economia. Ou seja, dinheiro perdendo poder de compra e ao mesmo tempo você não tem melhora na conjuntura econômica, os investimentos ficam parados, as empresas começam a ver que não tem uma solução de curto prazo, não tem uma certeza de curto prazo, elas param investimentos, param geração de emprego, enquanto isso o seu dinheiro está cada vez valendo menos. E isso obviamente afeta também os fundos imobiliários, porque se um determinado fundo de escritório, por exemplo, ou um fundo de shopping que esperava diminuir o índice de vacância dentro de 6 meses, pode ser que este período aumente para 1 ano, porque haverá mais incertezas econômicas. Lembrando que estamos em ano de eleição, então isso piora a situação também, ou dificulta ainda mais a situação. Então com isso dificultaria um pouco mais a vida para locar salas, escritórios, lojas, e aí reflete também no desempenho desses fundos imobiliários lá na frente. Outra coisa que poderia afetar também os fundos de CRIs, que tem as dívidas ali indexados ao IPCA, esses reajustes das parcelas, dessas dívidas aumentaria mais do que o previsto e algumas pessoas, algumas empresas poderiam não conseguir honrar essas dívidas, começar a gerar calote e aí o fundo provavelmente com um risco maior de default, o que seria também muito ruim para o mercado de fundos imobiliários. Fundos de logística também, porque, como eu disse, aumento do preço do frete, aumento de
IPCA, aumento de incerteza, diminui consumo, talvez diminuiria vendas de e-commerce, e aí teríamos mais galpões vagos ou menos movimentação nos galpões, ou empresas que pensavam em alugar galpões para ampliar sua malha de logística, talvez esperem um pouco mais. Então percebam que essa incerteza, essa trava, né, que esse conflito trouxe para nós, gera muitos reflexos. Por mais que esteja acontecendo lá no leste europeu, ele acaba refletindo no Brasil de várias formas. Falei, ainda soma-se com o ano eleitoral, que é um momento de incerteza para qualquer país. Então nós temos uma situação no mínimo curiosa para os fundos imobiliários, que é o quê? Se por um lado, no curto prazo, as conjunturas não são favoráveis para a macroeconomia brasileira, o resultado disso poderia ser o quê? Se tudo isso que eu disse aqui, ou seja, aumento de inflação, entrada de estagflação, aumento principalmente causado por aumento de combustível e aumento de produção de alimentos, se tudo isso confirmar, provavelmente o Banco Central brasileiro teria que aumentar a taxa de juros e isso geraria talvez uma onda migratória de renda variável para renda fixa, ou seja, fundos imobiliários e ações para tesouro direto, o que poderia derrubar ainda mais o preço das cotas dos fundos imobiliários, mas provavelmente muitos desses fundos, ou alguns desses fundos, não teriam seus desempenhos afetados. Nós vimos esse movimento recentemente, quando o Brasil entrou num ciclo de alta de juros, o desempenho da maioria dos fundos não foi afetado, ou os dividendos também pararam de subir, os rendimentos, melhor dizendo, dos fundos ficaram numa linha reta e as pessoas simplesmente vendendo suas cotas e migrando para a renda fixa. Isso abriria uma janela de oportunidade muito interessante caso isso volte a acontecer, porque quando a economia se recuperar, ou ela começar a demonstrar sinais de recuperação lá na frente, a tendência é que esses preços subam e você já tem uma posição ali de compra muito favorável numa situação de cenário ruim como essa que eu estou projetando para o curto prazo. Eu acredito que isso deva acontecer nos próximos meses, mas creio que no segundo semestre, isso ouvindo outros economistas também que produzem conteúdos aqui no YouTube, eles concordam que talvez o primeiro semestre seja um pouco mais difícil, mas a depender do que acontecer com esse conflito, e caso isso não afete muito o ciclo de produção global, que no segundo semestre nós teríamos aí uma volta, ou uma melhora no cenário macroeconômico mundial, que era o que se esperava para o primeiro semestre. Então, num primeiro momento, se caso isso continuar do jeito que está, o máximo que poderia acontecer é um atraso de alguns meses em relação às previsões iniciais, até porque o próprio Fed nos Estados Unidos também tem sinalizado que não vai não vai fazer um aperto monetário da taxa de juros. Então, num primeiro momento, a visão global sobre isso é positiva, mas como eu disse, se o conflito se prolongar, quanto mais tempo, pior é, e aí isso sim, em algum momento pode chegar a afetar a economia, primeiro partindo pelas linhas de produção e em um segundo momento até se a Rússia vir a quebrar, por causa das sanções econômicas impostas pelos países do mundo, aí teríamos calotes, aí teria uma quebradeira um pouco mais generalizada e o resultado seria muito ruim. Então, os fundos imobiliários, num curto espaço de tempo, eles podem ser afetados, como eu disse, por causa de desempenhos, por causa de aumento na taxa de juros, na taxa Selic brasileira, mas no longo prazo eu vejo que com a recuperação econômica e caso essas quedas de preço de cota se confirmem por causa de uma situação comportamental ou até mesmo de uma situação estrutural de curto prazo, eu acredito que lá na frente o investidor que souber esperar e que souber entrar no momento certo, ou no momento certo não existe, mas no momento favorável de preço de cota dos fundos imobiliários, não causado por uma questão estrutural, mas simplesmente por uma questão conjuntural e comportamental, eu acredito que lá na frente o resultado, os dividend yields que essas pessoas irão capturar, eles serão muito favoráveis, porque a economia ela funciona em ciclo, ela passa por um ciclo ruim, depois um ciclo positivo. Então, quando nós olhamos ali no horizonte de 5 anos, nós sempre vemos que os resultados eles são muito, normalmente, nos bons investimentos, eles são muito positivos. Lembrando que isso aqui não é nenhum tipo de recomendação,
Mas basta olhar as estatísticas, basta olhar o histórico de diversos fundos, diversas empresas na Bolsa de Valores, vocês verão como no horizonte de 5 anos, aquele mês, aquele trimestre, aquele semestre ruim, ele simplesmente desaparece num gráfico de longo prazo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais um bate-papo aqui. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é essa camiseta que eu estou utilizando, né, que é referente a um jogo de videogame chamado Fallout, que ele começa justamente com pessoas que vivem debaixo da terra e você, encarnado no personagem, é obrigado a sair debaixo da terra para buscar água não radioativa, porque o mundo havia sido dizimado por uma bomba atômica e todo mundo era obrigado a viver debaixo da terra. Espero que não cheguemos nesse nível de conflito, por isso que eu falei aqui no início do vídeo que rezemos para que isso cesse e acabe o quanto antes. Já causou muito estrago, mas sempre pode causar menos estragos do que poderia se continuar. Então, pessoal, por esse vídeo aí, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no vídeo, comentar aqui abaixo o que você espera para o mercado de fundos imobiliários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!